Olá pessoal, hoje aqui no nosso podcast, no Abigofs, que eu trouxe o médico Lucílio Medeiros Neto, que é médico urologista, e nós vamos desmistificar porque urologia não é só o médico do homem, é médico do homem e também da mulher. Fica aqui, fique bem, fique com a gente, você não perde por esperar. Já já começa. Olá, conforme prometido, estou aqui hoje com Lucílio Medeiros Neto, que é médico urologista. E a conversa, meu caro Lucílio, que já tem mais de 30 anos de formado, de prática médica, com um currículo bem interessante. Eu não vou nem falar de currículo, porque senão a gente perde tempo aqui. E as pessoas ainda acham, olham para o urologista e sempre atrelam o urologista a quem tem próstata, Já estou pegando a linguagem mais moderna, Não só homem e mulher, porque as pessoas agora tem aí as mulheres de próstata que as pessoas estão falando, mas não, vocês tratam e têm uma ação tanto em homens quanto em mulheres, Lucílio? Essa é um fato que ainda hoje é inacreditável, mas as pessoas associam o urologista ao médico do homem. É como se a gente fosse o ginecologista do homem. Uma vez um paciente entrou no meu consultório, quase que em tom de cochicho, falando: doutor, por que tem tanta mulher na sua recepção? Eu falei: olha, não espalha não, mas mulher também faz xixi. É a verdade. Entendeu? Então a gente, na realidade, é cirurgião, a nossa especialidade é dedicada à cirurgia do aparelho urinário, que aí inclui homem e mulher. Que é diferente do nefrologista. Exatamente. O nefrologista é clínico. E a gente faz a parte mais cirúrgica. É lógico que tem uma área de comum, eventualmente, que a gente também trata clinicamente, infecções mais simples, e a gente aborda clinicamente, mas os casos mais complexos clínicos certamente ficam com o nefrologista. E além da parte urinária, aí sim, o genital masculino, entendeu? Que são as doenças de pênis, bolsa, e que isso sim fica confinado com a gente. Nós somos as únicas especialidades e a única área de atuação em comum são as lesões dermatológicas de genital, que também podem ser tratadas por dermatologistas, mas que comumente o médico a ser procurado de primeira linha somos nós, os urologistas. Qual é o tipo de paciente? Assim, eu entendo muito claramente que o homem tem que estar lá, ter o urologista para chamar de seu, para fazer os exames periódicos, no sentido de triar um eventual câncer de próstata. E a mulher teria que ter essa visita regular também a vocês, urologistas? No homem, a próstata tornou um vínculo muito forte. Na mulher, as principais pacientes que estão vinculadas e que têm seu urologista são as mulheres em que o índice de cálculo é muito alto, que é para controlar, uma vez que quanto menor o cálculo que a gente abordar ou tratar, mais eficaz os resultados e menor os níveis de complicações que a gente pode ter ou de resultados piores. Mas também aquelas mulheres que costumam ter infecção urinária de repetição. Entendi. Que a gente, às vezes, tem que fazer abordagens endoscópicas para tratar, às vezes, até o próprio eventual cálculo, que é uma forma de patologia que leva a infecção de repetição, como algum tipo de dilatação, algum tipo de estenose, que isso a gente aborda, e melhorando a drenagem, você diminui o índice e a frequência de infecções. Então, nessas pacientes, como eu comentei, que nos casos mais graves ficam com a nefro, nos casos mais graves com patologias associadas, ficam com a gente. Patologia, no caso, anatômica. Geralmente alteração anatômica. Em grande parte, doenças obstrutivas do aparelho urinário que não deixam a drenagem urinária ser satisfatória e que isso leva a quadros de infecção de repetição. Eu costumo brincar com as pacientes, falar: enquanto a água para, ela suja. É verdade. E vale para a urina. Urina com estase, ela tende a infectar. Isso. E aí a gente tem que liberar essa obstrução para que você pare de ter a infecção. E essas patologias a gente tem que fazer controle regular, fazer um acompanhamento sério para que não haja, no futuro, perda de função daquele rim ou daquele sistema afetado. Uma doença muito
comum também, que pode gerar infecção, é uma estenose do ureter, que a gente, uma vez operado, esse paciente tem que ser controlado por bastante tempo para que previna uma possível reestenose. Esse estreitamento. O estreitamento se refazer, a gente tem que controlar esse paciente de perto. Nesse caso, as mulheres vão ter o seu urologista de estimação. Uma coisa, Lucílio, eu sou pediatra de formação, depois que fiz infecto. E na época que eu fazia a prática da clínica pediátrica, a gente dizia assim, a infecção urinária em meninos, às vezes, é o primeiro grito de socorro de um rim mal formado. Exatamente. E a gente era mais benevolente com as meninas, porque é mais fácil a menina ter infecção urinária do que os meninos, e havia uma regra na época, estou falando de 20 e tantos anos atrás, não sei se isso mudou. Mas a questão é, quando é que eu deveria investigar por imagem uma infecção urinária no homem e quando deveria fazer esse mesmo tipo de investigação em mulher? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, quando você fala em investigação por imagem, o que é investigação por imagem? Bom, em se tratando de criança, eu acho que toda vez que você tem uma infecção urinária, você já pode pedir um ultrassom, principalmente para avaliar a presença de dilatação. Sim. Porque isso pode ser a causa mais comum em criança é o refluxo. Sim. Entendeu? Por uma má formação do sistema antirrefluxo, e isso gera dilatação desde pequeno grau, que pode ser acompanhado clinicamente, até dilatações realmente importantes e que o tratamento é cirúrgico. Então, não há uma data. Apareceu um sintoma de infecção com característica sistêmica, febre. Ah, tá. Metimento renal mesmo. Né? Que sugere infecção urinária alta, essa criança já deve aprofundar o estudo. Porque é engraçado, criança é um serzinho diferente mesmo. Eu lembro uma vez de uma criança, a criança ganhando peso, normal, no bebê, e a mãe disse assim, doutor, ele está com uma urina com cheiro forte, uma criança ganhando peso, saudável, sem nenhuma alteração clínica. E a moça morava em Bangu, que é um bairro muito quente do Rio de Janeiro. Eu dizia, não, vai ver que está fermentando essa fralda, está demandando trocar, então um cheiro mais forte. A mãe tanto que insistiu, que aí eu sempre fui um médico que eu via esse feeling na mãe, pedi, não o filho da mãe, sim o feeling, né, o sentimento da mãe, e eu pedi, e aí veio uma quantidade enorme de Xerichacoli. Eu não confiei muito no exame, repeti, e aí veio realmente confirmando a infecção urinária, e aí eu falei, agora tem que investigar. E no que eu pedi ultrassom, a criança tinha um acometimento renal, um rim aumentado, engraçado, e sem sinal e sintoma, sem irritabilidade, ganhando peso. Então, por isso que em criança a gente acaba, nem a questão da clínica, você consegue no adulto saber se é alto ou baixo, da criança é mais difícil. Mas isso é um dado interessante. O que acontece? O ureter não é inervado, o rim não é inervado, a inervação renal se faz pela cápsula renal. Uhum. Então, a distensão, quando ela é aguda, ela é extremamente sintomática. E quando é crônica? Quando ela é crônica, como ela é muito lenta, vai destruindo o rim e a cápsula vai se adaptando e não gera dor. Pois é. Então, é muito comum a gente pegar paciente que a única queixa é só uma urina fétida, muita espuma. Você vai olhar e já está começando um quadro de dilatação, porque tem uma obstrução por cálculo, por estenose, e o sinal é indireto. Então, isso tem que ser ouvido. Claro. Entendeu? São duas condições não dá para negligenciar, né? Exato, que na emergências às vezes negligenciam pelo grande volume, né? E que a gente tem que ficar atento. Pode até não ser nada, Migode. Claro, você pede um exame de urina, vê um ES normal, uma cultura negativa. Nada, né? Mas, pô, tem você que faz um ultrassom que hoje é básico. E qualquer pessoa pode fazer, entendeu? E não encontra nada, mas ela tem como característica. Normalmente, essas pacientes são de pouca hidratação. E aí, esse é um outro ponto muito importante na urologia. Beber água quanto seria bom beber água? Quem não tem nenhuma restrição para ingerir água, qual seria o volume? A literatura fala em 2 litros a 2,5 litros. Eu gosto de estratificar um pouco mais. Eu gosto entre 2 e 3 litros, tá? Em dias de temperatura normal. E em dias em que a temperatura... Outro dia, o Rio teve sensação térmica de 60 graus. É um absurdo. O nível de desidratação... Então, você pode passar nesses dias para 3 a 4 litros. Mas se você tiver dúvida quanto você bebeu,
observa a cor da urina. Cor da urina, né? Ela tem que estar ou branquinha ou amarela clara. Concordo com você. Se ela ficou laranja, você está desidratado. Corra. E isso é particularmente importante em criança e idoso, que a sede, que é o alerta da desidratação, às vezes não se faz presente. Não se manifesta. É interessante isso, assim, porque claro que na minha urina, salvo alguma situação de doença, a cor da urina é algo que tem que ser observado e valorizado. Não, tem um monte de enfermidade para eu tirar a urina e não ser nada, ou ser outra coisa que não desidratação, mas a princípio, dificilmente você vai ter uma urina clarinha com um rim normal, a princípio, desidratando. Né? Você sempre vai ter aquela urina já comprometida com cheiro mais forte. Então é uma forma interessante de você monitorar. Nos dias mais quentes, beber um pouco mais, se não tiver nenhuma restrição. Quais seriam as consequências de uma pessoa que não se hidrata bem? Olha, as consequências são basicamente a alteração da filtração renal. Sim. Com baixa filtração, você pode ficar hipotenso, pouca oferta, e isso afetar a função do néfron, que é a unidade principal de filtração do rim. Essa é mais preocupante, porque às vezes você leva a um status, às vezes até transitório, de insuficiência renal, que é facilmente corrigida pela hidratação, desde que não cronifique. Claro. Toda doença cronificada piora a situação. Então, a desidratação por longo tempo também cobra do rim, a longo prazo, uma alteração de função. Isso é importante. Nos pacientes portadores de litíase, isso fica notado. É aquele paciente que não bebe água e que ele vai te visitar de 6 meses a 1 ano, já com um novo cálculo, com ou sem sintomas já, mas você vai vendo que aquele pessoa não hidrata e o cálculo vai crescendo e uma hora você vai ter que tratar. E essa pessoa que não hidrata, ela não auxilia também no tratamento. Porque mesmo quando a gente faz cirurgia, no pós-operatório a gente precisa da hidratação. Entendeu? Tem que ter a parte de colaboração do paciente. A hidratação é importante para tudo, para todos os sistemas, digestivo, respiratório, neurológico, para todos. Então, a desidratação... Eu oriento que as pessoas mais idosas, como você falou, que bebem pouca água, sentem pouca sede, né? Deveriam beber água e bebem pouco porque esquecem, que deveria ter, o idoso deveria ter sua garrafinha para ele até monitorar o quanto ele está bebendo. Isso é uma dica interessante. Até de repente, tem gente, não gosto de água. Mas, não batiza, bota manjericão, bota rodela de morango, bota limão, tenta dar uma saborizada nessa água. E uma outra coisa que eu costumo brincar com os pacientes, faz o seguinte, hoje em dia todo mundo tem seu celular com um timer, bota 40 minutos e toma um copo d'água a cada 40 minutos. Durante o dia, você já vai fazer um perfil de hidratação bom. Não vai. A gente sabe que, a grosso modo, a gente tem perda invisível de 1,5 litro por dia. Então as pessoas falam, eu tomei 500. Tá no déficit, meu querido. Você tomei meio litro, tomei uma garrafinha de água. Vai ficar cansado, né? Vai ficar com dificuldade para dormir. Tem que pelo menos empatar essa conta. Entendeu? E como eu falei, nos dias quentes, a sua perda é maior. Então, você pode, nos dias quentes, subir essa conta aí para 2.000 ml dia, perdão. Entendeu? Então, a hidratação é importante. Vamos lá. Bebo pouca água, tenho maior risco de infecção urinária? Mito ou verdade? Verdade. E por que seria esse maior risco? Aquela brincadeira que eu fiz da água com estase. Entendeu? Água parada infecta com mais facilidade. Mas só a diminuição da hidratação não costuma ser causa. Geralmente tem algum gapzinho aí que vai ajudar com a desidratação. Que negócio também, né? Se a pessoa tem lá, fez uma proliferação bacteriana porque ficou parado lá e jogou fora, vai de novo, até começar a bactéria crescer naquele meio de cultura, demora um pouco mais. Né? Então eu já tive isso. E tem aquela situação de uma mulher, por exemplo, que tem aquela que a gente chama de bacteriúria assintomática ou presença de bactéria na urina que ela não tem sinais e sintomas, mas se essa mulher ficar sem urinar, aquela urina que ficou presa 12, 15 horas vai gerar. Vai gerar. E tem inclusive uma situação... Desculpe interromper. E esse é o caso mais evidente da paciente que chega com odor ruim na urina e sem um sintoma sistêmico assim, aberrante. Ela fala, doutor,
tem uma ardênciazinha para urinar, mas o cheiro está insuportável. Eu acabo de urinar, meu banheiro está podre. Esse é o caso clássico da mulher, que a hidratação por si só, se ela tivesse feito, melhoraria muito a situação dela. Tem uma crítica que eu faço, eu como pediatra e como infecto, que eu agia no consultório, que diz assim, vocês estabeleceu-se que é infecção urinária, a princípio, quando tem acima de 100 mil colônias da urina da manhã. Aí eu dizia assim, geralmente você mandava colher a urina da manhã, isso em adulto. Exato. Aí eu falei, primeiro urina da manhã. Segundo jato. Primeiro urina, segundo jato, ok. Primeiro urina, segundo jato é, geralmente, no adulto, que não tem ainda problema de hiperplasia prostática benigna, é uma urina que ficou ali guardada, às vezes, 8, 9, 10 horas. Aí eu dizia, será que eu tenho a mesma interpretação para uma criança que faz xixi de 3 em 3 horas, depende de estar dormindo ou não? Eu dizia, de repente, esse 100 mil que foi estabelecido para adultos tem que ser repensado para criança. E era uma crítica que eu fazia, até cheguei a pensar acabei fazendo doutorado em outra área da infecto, mas chegou a ser uma hora, nem sei como é que ficou isso hoje, que há muito tempo no estudo desse tema. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A urina mais tempo parada favorece a proliferação maior de bactérias, isso é fato. Né? E se você bebe menos água, vai menos ao banheiro e a urina fica mais tempo parada e vai aumentar o risco dessa infecção urinária. Lucílio, eu adorei conversar contigo, a gente vai para um outro bloco, né? E a gente tem 3 blocos, como eu te falei. Espero que vocês deem o seu like aqui já de imediato, né? E a gente vai conversando sobre outro assunto. Fica aqui, fique bem, fique com a gente.